Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão agora sintonizados conosco. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. É muito bom estarmos aqui para trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra que com certeza vai gerar ainda mais bênçãos de Deus na sua vida. Estamos aqui todos os dias ao meio-dia. Hoje eu vou estar falando com o pastor Marco Feliciano. Amanhã vamos estar com o pastor Samuel Mariano. Estamos também ao vivo pela Rádio 104 FM, a rádio do povo de Deus, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar toda a sua família. É uma alegria nós podemos entrar no seu lar todos os dias ao meio-dia para gerar vida, para gerar fé, para gerar esperança, para gerar algo que vem do alto. Eu queria que você colocasse aqui qual a cidade que você está nos acompanhando, qual o seu estado, por gentileza, diga a sua cidade, diga o seu estado que você está nos acompanhando nesta hora, ok? Está conosco aqui, grande homem de Deus, pastor Marco Feliciano, um homem que tem abalado o Brasil, que também é deputado federal ali por Brasília. Hoje o assunto vai ser quente demais aqui, vai trazer algumas informações boas para nós também. Mas um abraço aos ouvintes agora da Rádio 104 FM, essa rádio que alcança aí 500 mil pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Vai colocando só a sua cidade aqui, você que está nos acompanhando, seu estado, para nós podermos orar por vocês no final, com alegria, com fé. Pastor Marco Feliciano, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio 104 FM. Seja bem-vindo a todos que nos seguem no Instagram. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Muita gente já começou falando aqui, ó. Moro pediu demissão, Moro saiu. Meu pai, eu vou desativar agora os comentários para que nós possamos ter uma conversa ainda mais tranquila, mas só coloca aqui a cidade. Goiás, Belo Horizonte, Moaná, Pará, Natal, Rio Grande do Norte. O pessoal está lá no Egito, Manaus, Amazonas, muita gente. Redenção, Pará, está conosco. São Paulo, onde o pastor Marco é deputado federal. Araguaína, Tocantins. Louvado seja Deus, né? Muito bom, muito bom. Eu vou desativar agora os comentários para eu poder falar com tranquilidade aqui com o nosso pastor Marco Feliciano. Primeiramente, pastor Marco, obrigado por ter nos atendido, tá bom? Muito obrigado, em nome de Jesus. Pastor Flamarião, a paz do Senhor, boa tarde. Eu que agradeço o convite, a lembrança, no meio de tanta gente importante que o senhor conhece, foi lembrado o Matuto da Vila Tatu. Que é isso, não é uma honra ter você aqui com a gente. Você vai estar trazendo uma palavra e também tem algumas perguntas que as pessoas enviaram e a gente faz uma seleção e aqui tem apenas 5 para você responder, também está ministrando. O que nós não podemos deixar de falar, né? A saída do ministro Moro. Você, pastor Marco Feliciano, que todas as viagens internacionais do presidente Bolsonaro, eu vejo você do lado dele, com certeza você é um conselheiro dele, você é uma pessoa que com certeza ora por ele. E o que é que aconteceu? Por que é que o ministro Sérgio Moro saiu, na sua opinião? Flamarião, eu estou aqui em Orlândia, né? Estou em quarentena, já tem quase 20 dias que eu não vou a Brasília, né? Eu converso com o presidente pelo WhatsApp e o momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, um momento de pandemia, algo nunca visto na história, pelo menos não da nossa geração, né? E com todo respeito, Flamarião, eu só queria fazer um pequeno comentário sobre isso. Eu acho muita falta de patriotismo no momento como esse que nós estamos vivendo. O assunto que deveria permear todas as lives e a mídia seria pandemia e a economia, né? Acho que não é hora para briga, não era hora disso acontecer, não era hora do ministro Sérgio Moro, por mais que ele tenha os seus motivos, tomar uma decisão como essa, não em meio a uma crise como essa que nós estamos vivendo. Era preciso alguém ter um pouquinho de... abaixar os ânimos, né? Eu sem entrar no mérito, eu vou aqui fazer uma pequena analogia. Imagina o senhor tendo 2 funcionários. Um lhe agrada muito e o outro lhe desagrada. Aí o senhor, como patrão, manda aquele que lhe desagrada embora. Diz, eu estou mandando você embora. O outro funcionário vai dizer assim, olha, se mandar ele embora, eu saio.
o que o senhor faz numa situação como essa? O senhor vai ser chantageado, né? Então, fica aqui a pergunta, né? Fica aqui essa minha... Não é uma pergunta, é essa minha reflexão. Eu acho que falta patriotismo de muitas pessoas nesse momento. É momento da gente se unir, não é momento de divisão. Desde que o presidente Bolsonaro foi eleito, nós sabemos as forças que lutam contra ele. Ele luta contra a grande imprensa, ele luta contra o establishment todo que mandava no país, o status quo que mandava no país. Ele foi eleito porque o povo estava revoltado com a corrupção e até agora, em quase 2 anos de mandato, não teve uma sinalização de corrupção do governo Bolsonaro. Mas as pessoas, como não tem isso para falar, ficam falando outros assuntos. Nos outros governos anteriores, quando vinha um assunto de um ministro à pauta, o assunto era esse. O presidente fica sustentando o ministro, que é isso, que é aquilo outro. Como do presidente Bolsonaro não tem isso, eles ficam falando exatamente o contrário, ou seja, quanto pior, melhor para essa turma, né? Eu sinto muito, é lamentável o que está acontecendo, mas o Brasil está acima de tudo isso, né? E se a política é um jogo de xadrez, o único que não pode cair é o rei. O rei tem que ser protegido. Glória a Deus, não, muito boa explicação, que fica aqui para muitos que já talvez queria saber a sua opinião acerca disso. Pastor Marco Feliciano, quarentena no Brasil, qual é a sua opinião sobre isso? Veja só, se estivéssemos falando de um Brasil só, eu teria uma opinião, mas estamos falando de um Brasil de Brasis. São muitos Brasis envolvidos aqui, Marinho. Nós temos aí um Brasil do Norte, do Sul, do Nordeste, do Sudoeste, né? Enquanto aqui nas grandes capitais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, se faz uma quarentena extremamente violenta, o senhor vai para o norte do país nesse momento, não tem ninguém fazendo quarentena, né? Então é muito difícil falar sobre isso. Eu espero que as pessoas tenham um pouco mais de cautela a respeito disso. As pessoas do grande grupo de risco, que são os mais velhos, devem sim tomar muito cuidado. As pessoas que têm problema de respiração, tomar cuidado. Mas a vida não pode parar por causa disso, pastor Flamarion. Porque o que mata mais do que o vírus do coronavírus é o vírus da fome, né? Esse sim mata. Nós já estamos começando a ver muitas pessoas passando necessidade. Hoje, para o senhor ter uma ideia, eu recebi a ligação de uma pessoa que estava querendo vender um cordão que ganhou de presente de aniversário. Queria me vender porque não tinha condições, não tinha comida dentro de casa. Então a situação não está fácil, não é uma brincadeira. O que está acontecendo é muito sério. Glória a Deus. Pastor Marco, como o cristão ele vence essa crise sem desviar, sem sair da presença de Deus, sem esfriar na fé? Porque muitos não estão indo da igreja. E como se manter no primeiro amor no meio dessa crise? Simplesmente focar Jesus, olhar só para Ele, porque nele não há dúvida e nem sombra de variação, né? Se o cristão começar agora a ficar ouvindo o Jornal Nacional, Rede Globo, 24 horas por dia, falando de medo, de terror, de morte, colocando caixão na frente da gente, ele vai entrar em pânico. E o pânico não faz parte da nossa cultura. O cristão como eu e o senhor, eu vejo seu semblante está de paz. O meu também. Por quê? Porque nós somos crente raiz. Nós crescemos em uma igreja ouvindo falar que os dias iriam piorar antes da volta de Jesus. Então isso não nos assusta, porque nós estamos embasados na palavra. A turma cristã que está desesperada é aquela turma Nutella. É aquela turma que vai para a igreja, mas quer que a igreja se adapte ao jeito dela viver e não ela se adaptar ao jeito da palavra, né? Então, para o cristão que é firme em Jesus, está tudo normal. Aliás, ele está até feliz, porque ele sabe que nós estamos vivendo o princípio das dores e Jesus Cristo está voltando. O que você acha sobre os sinais? Esse coronavírus é um dos sinais da volta de Jesus. E por que nós estamos vivendo esse momento agora? Por favor. Sem sombra de biblicamente dúvida, falando. Sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo os princípios das dores, né? E não se assustem se logo após a pandemia a ONU se reunir numa reunião extraordinária e começar a analisar país por país da pandemia do coronavírus e começarem a dizer, olha, como cada país agiu de uma forma, nós precisamos de uma voz única.
precisamos de um líder, precisamos de alguém que fale em nosso nome quando isso acontecer. Então não se assuste, é o princípio das dores, o que segura a ascensão do anticristo, do triunvirato do inferno, né? O anticristo, a besta e o falso profeta, o que segura eles nesse momento é o Espírito Santo que está sobre a igreja, é a oração da igreja. Enquanto o sal da terra aqui estiver e a luz do mundo aqui estiver, o anticristo será bloqueado, mas ele já dá sinais de existência e já começa a apontar o norte, já começa a dizer, aqui veio. Nunca houve na história, com exceção da Idade Média, uma perseguição ao cristianismo como nós estamos vivendo agora. Eu estive na China, pastor Flomarinho, alguns meses atrás, e pasme, eu fiz questão, porque eu estava numa reunião oficial com o governo, e eu questionei sobre a religião. Um chinês deu um sorriso para mim, assim, meio desconfiado, e disse, não, aqui todas as religiões são respeitadas. Eu disse, como vocês tratam o movimento evangélico, as igrejas cristãs? Ele diz, elas estão abertas. Aí eu fiz a pergunta que ele não queria. O chinês pode entrar dentro da igreja? Ele travou, não respondeu, insisti na pergunta e disse assim, olha, as igrejas cristãs só existem para estrangeiros. Para entrar dentro da igreja cristã tem que mostrar um passaporte, dizendo que é europeu, que é da América do Sul, que é da América do Norte. Chinês é proibido de entrar dentro de uma igreja cristã na China hoje, século XXI. Se o governo fizer uma triagem, descobrir dentro de um culto cristão um chinês, o chinês é punido severamente e a igreja é fechada. Isso hoje, em pleno século XXI. Então, o espírito do anticristo já permeia o mundo. Pastor Marco Feliciano, como foi a sua conversão a Jesus Cristo? Foi a coisa mais linda do mundo, meu chefe. Eu era um garoto cheio de pensamentos. Eu sou religioso por natureza, né? Eu fui coroinha na Igreja Católica, na paróquia Cristo Rei, do Padre Ângelo. E com 9 anos de idade eu já dava aula de catecismo. Eu substituía a professora, né? E por conta disso, com 9 anos de idade, eu li a Bíblia Ave Maria, que era a Bíblia católica, de capa a capa. Eu não tinha Bíblia, era uma Bíblia da patroa da minha mãe. Minha mãe era empregada doméstica na época, né? E isso eu fiquei na Igreja Católica até os 12 anos. Com 12 anos, fiquei mais jovenzinho, comecei a conhecer as baladinhas. Na época era chamado de festinhas, né? A gente chamava de brincadeira, de quermesses. E eu me desviei da Igreja Católica. Com 13 anos, eu trabalhava numa empresa aqui na cidade chamada Agropecuária J. Mendonça, e eu estava sentado no chão fazendo arquivamento de notas fiscais, eu era guarda-mirim, e tinha um rapaz sentado numa mesa, era o protótipo de um computador, era uma máquina de contabilidade, e ele começou a assoviar um hino. A música, eu não sabia que música era, né, mas era tão bonita que eu comecei a chorar. E eu perguntei para ele, que música é essa? E ele começou a cantar a música para mim. A música era Deus está aqui. Lembra dela? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Quando ele cantou isso, aquilo me inundou de uma paz, de uma alegria. E eu falei para ele, onde eu ouço mais isso? Ele falou, vamos comigo à igreja. E numa quinta-feira eu entrei no templo da Avenida 11, número 811, aqui em Orlândia, culto da Assembleia de Deus. Estava chovendo muito. Foi o culto de Pedro, Tiago e João. Só tinha meia dúzia de crentes na igreja, né? E o presbítero que pregou naquele dia, o presbítero irmão Jonas Gomes, pregou uma mensagem que eu não entendi nada, mas eu me encantei com as coreografias que ele fazia, porque ele era muito pentecostal. Ele levantava uma perna, ele gritava, ele dava tapa no púlpito, aquilo me impressionou. E quando ele fez o apelo, eu fui à frente, entreguei minha vida a Jesus Cristo, e de lá para cá tenho servido a Deus. Isso maravilha! Que coisa linda! Agora, como foi o seu chamado para o ministério? Como você se tornou o chamado? Como é que foi? O despertamento? Pastor, esse é um pouco mais contundente, porque como eu vim para a igreja evangélica e já tinha uma noção de Bíblia, mesmo que fosse católica, e você sabe que a igreja evangélica dá oportunidade para todo mundo. Me deram a oportunidade, agarrei o microfone e não quis mais soltar ele, né? E comecei a me dedicar desde então. Então eu prego desde os 13 anos de idade, né? E em todos os eventos, minha igreja é uma igreja pentecostal, e a gente recebia muitas visitas. E os profetas, você sabe que profeta é sensitivo, né? O profeta chegava na igreja e já olhava para mim e profetizava.
Eu recebi umas 200 profecias. A igreja toda se preparou para ver o dia que Deus iria me levantar. Só que eu pensava, pastor Flamarion, que eu ia ser missionário. Que eu tinha uma chamada, uma vocação para ser missionário lá na Romênia, no norte da Europa. Né? Isso, me preparei para isso, li livros sobre a Romênia, entrei em contato com o consulado da Romênia na época, eu trabalhava com o Telex é o tataravô do WhatsApp. Né? E eu me lembro que mandei uma mensagem para eles, eles mandaram livros, mandaram fitas para mim, e o dia que eu me preparei, disse, eu já conheço um pouco da Romênia, já sei que a capital é Bucareste, eu fui até o meu pastor. E quando eu contei para o meu pastor tirou o chão debaixo dos meus pés. Ele disse que eu era um menino pobre, que eu morava numa casa de 2 cômodos, que a minha família não era evangélica e que eu vendia o almoço para comprar janta e que obra missionária na Europa era feita com filho de pastor presidente de igrejas grandes e ricas. Naquele dia, eu entrei dentro da minha casa, nessa casinha de 2 cômodos, eu já contei isso em testemunhos. Eu abri a janela, que era o quarto, sala, cozinha, tudo junto. Eu abri a janela que estava para o meio de um pasto. Começou a chover. Eu levantei a minha Bíblia rasgada e disse a Deus chorando. Abri em Isaías, capítulo 6, e disse, aqui está escrito, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse a Deus chorando, o Senhor não disse que tinha que ser rico, que tinha que ter família estruturada. O Senhor só perguntou a quem enviarei. E eu ouvi no meio dos trovões, pastor Flamarion, isso aqui só quem é espiritual entende. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo, dizendo, eu não preciso de passaporte, eu não preciso de dinheiro, eu preciso apenas do coração de um sonhador. Sonhe e ouse sonhar. E foi assim que nasceu a minha chamada. E isso se tornou uma mensagem, depois que foi o sonho de José, uma das mensagens mais assistidas na história do Brasil, né, que foi aquilo que me alavancou. Assim se deu a minha vocação, pastor. Glória a Deus. Agora, quando é que Deus ele soprou seu nome no aspecto das pessoas começarem a te conhecer no Brasil todo? Quando é que aconteceu isso e qual foi o que Deus usou para isso acontecer? Foi uma mensagem, foi um evento? Como é que foi? Eu pregava numa cidadezinha de 3.000 habitantes no estado do Paraná, chamada Mauá da Serra. No meio do culto entrou pela porta da igreja um homem forte, alto, chamava muita atenção, muito robusto ele. Entrou com equipamento, ele e a equipe dele, e depois só que eu vim saber quem era. Ele linkou aquele culto a um programa de rádio, que era a Rádio Marumbi e a Rádio Novas de Paz. Quem era o homem? Mateus Jensen. Grande Mateus Jensen, que foi deputado federal, teve filhos deputados. E o irmão Mateus Jensen, naquele dia, quando ele linkou a pregação no rádio, o telefone dele, ele tinha um celular daqueles que dá problema na coluna, aqueles gigantão, né? Ele disse que o telefone dele travou de ligações, as pessoas perguntando onde ele havia conseguido aquela pregação do pastor Mauro Ferreira. Ele disse, não é Mauro Ferreira, é Marco Feliciano. Coincidência, né? MF, Mauro M. Ferreira Sim. F. Marco M. Feliciano F. E eu só descobri depois que Mauro Ferreira foi um dos grandes pregadores avivalistas da época de Gesiel Gomes e do pastor Decarlos Takayama. Foi seminarista com eles. Morreu muito cedo, morreu num acidente de carro com aquela dupla Otoniel e Oséias, que eram os irmãos do Otoniel e Osiel, irmãos do Oséias de Paula, né? E ele, como o Mateus ele era um caça-talentos evangélico, né? Ele que lançou Oséias de Paula, lembra da música Sem Ovelhas? Sim. Sem Ovelhas, ele que gravou através da Estrela da Manhã. Mateus olhou para mim e disse assim, se o povo viu em você a mesma graça do Mauro Ferreira e a voz, você tem talento. E ele me levou para pregar no estado do Paraná, um ano e meio depois, e me colocou para pregar durante 30 dias. Eu preguei em 90 cidades do Paraná, manhã, tarde e noite. Era campanha política dos filhos. Qual era a sua idade? Na época eu tinha 23 para 24 anos. Né? E ele transmitia as mensagens pela rádio. Então eu fiquei extremamente conhecido no estado do Paraná. E as portas se abriram ali, e o irmão Mateus Jensen era sócio da Rádio Marumbi com o pastor Cisino Bernardino em Camboriú. E ele, quando terminou aquela campanha, ele falou para mim, você tem algum pedido a fazer? Eu falei, tenho. Eu queria muito um dia poder pregar nos Gileões Missionários da Última Hora. E ele então falou com o pastor Cisino, como eles eram sócios, e o pastor Cisino me deixou pregar numa quinta-feira,
debaixo da tenda, o evento não era tão grande ainda, era um tablado de 2 por 2, tinha 1 metro só de altura, a gente pregava no meio do povo ali debaixo de uma tenda, né? Eu preguei ali no domingo, na quinta-feira à tarde, eles gostaram, me levaram para o ginásio no domingo à tarde, eu preguei a mensagem Os 4 Poderes que Lutam pela Vida de um Missionário, baseado lá na profecia que diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O ano seguinte eu voltei como pregador oficial e preguei o sonho de José. E o sonho de José no ano de 2000 explodiu no país inteiro, né? Porque o Congresso de Gideões era marcado com pregações extremamente pentecostais, agitadas. E eu não era muito agitado na época, meu pulmão era muito pequeno, e eu preguei uma mensagem de cura. Foi a primeira vez. Então aquilo entrou na mente das pessoas, as portas se abriram do mundo todo. Hoje eu tenho um currículo aí com mais de 80 países onde eu já preguei. No Brasil são mais de 4.000 municípios. E só de DVDs em inglês, português e espanhol eu tenho esparramado pelo mundo mais de 30 milhões de cópias. Glória a Deus. Estamos aqui ao vivo também na Rádio 104 FM. Um abraço a todos os ouvintes. Pastor Marco Feliciano, qual foi o momento mais difícil, a maior luta que você já enfrentou na sua vida até hoje? Pastor, foram vários momentos. Quem me acompanha sabe que tudo comigo vai para o Jornal Nacional, né? Tem hora que os irmãos falam assim, o que vai vir agora, né? Meu apelido entre os pregadores é Highlander. O Highlander é aquele guerreiro imortal, né? Que quando acha que morreu, ele ressuscitou. Deus tem sido muito bom comigo, mas eu passei por muitas lutas. Uma das mais marcantes, pastor, foi quando eu perdi o nosso filho, né? Minha esposa estava grávida do segundo bebê e eu havia deixado o trabalho, estava vivendo pela fé, havia trancado a matrícula na faculdade de Direito para fazer teologia. E então nós não tínhamos plano de saúde, não tínhamos mais nada. Minha esposa adoeceu e nós perdemos o bebê. E não, se fosse só perder o bebê, porque muitas pessoas passam por isso, né? Mas a nossa situação ela se agravou porque ela perdeu o bebê, nós não tínhamos plano de saúde e o médico mandou ela para casa com o bebê morto na barriga e disse para ela que ela ia ter que ficar com o bebê na barriga até ela entrar em trabalho de parto. O organismo ia expelir o bebê. E ele disse, se em 3 dias o bebê não sair, aí você procura o hospital com esse documento, aí eles são obrigados a lhe atender, porque senão ela podia ter ter uma eclâmpsia, uma doença, um súbito, um mal súbito muito grande. E nós perdemos o bebê, né? No dia em que o bebê morreu e eu voltava para casa, eu tive uma crise muito grande, eu parei o carro na beira da estrada, né? Falei com Deus, naquela noite minha esposa dormiu agarrada com a barriga, porque o bebê ainda estava dentro dela, e eu fui para o meu escritóriozinho, né? Eu tinha um cômodo na minha casa com alguns livros, e eu falei com Deus. E o que eu falei com Deus era para Ele me ajudar a atravessar aquele vale, e eu precisava de uma resposta naqueles livros, né? Eu havia lido vários livros, havia lido 16 Bíblias de estudo, e eu me lembro, pastor Flamarion, espero que não escandalize ninguém que esteja nos assistindo aqui agora, que a resposta veio de um livreto, que quando eu mexi nos livros, como esses que estão aqui atrás, eu mexi nos livros e caiu um livreto pequeno, era um livro de orações, de quando eu era coroinha na Igreja Católica. E eu abri o livro no meio e saiu uma oração. Ao lado da oração tinha um homem ajoelhado, agachado, ele era calvo e tinha uma corda, aqui, um cabelo aqui, uma auréola de santo, uma roupa marrom, uma cinta de corda, e ele tinha uns passarinhos perto dele. Em cima estava escrito Oração de São Francisco de Assis. E a oração dele era assim, Deus me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. Meu Deus. E eu caí em prantos e Deus falou comigo nisso, né? Eu me emociono, desculpa. Me emociono até hoje quando eu lembro disso. E essa foi uma das lutas mais difíceis, porque eu olhava para as Bíblias, para os diplomas de teologia, e para o meu título de pastor, né, para os eventos que eu ia, havia muitos sinais, né? Nós vivemos um tempo de avivamento há 20, 25 anos atrás, curas, batismos com o Espírito Santo, e eu questionava, eu oro pelo filho dos outros e o Senhor cura, eu oro pelo meu, o Senhor não ressuscita. Eu oro para que o Senhor responda aos outros, o Senhor não responde a mim. Eu tive que sepultar o meu filho. E isso colocou em xeque a minha fé, né? Mas naquele dia Deus me deu uma palavra muito linda. O Senhor falou para mim, filho, porque a minha oração a madrugada toda foi, eu quero entender, eu quero uma explicação lógica. E o Senhor falou para mim, tem coisas na vida do crente que ele não tem que entender, ele tem que aceitar.
Só o futuro vai dizer o que significou todo aquele momento de luta. Essa, para mim, foi uma das lutas mais difíceis. E, pastor Flamarion, a beleza disso tudo é que eu não havia pregado em Camboriú ainda, né? Foi nesse surto, né, nessa luta, no enterro do meu filhinho, que Jesus me deu o sonho de José. Que mais tarde, eu levei 2 anos construindo o sermão, e quando eu estava firme, eu preguei nos Gideões no ano de 2000 e mudou a vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Pastor Marco, em 3 minutinhos, resume para nós o sonho de José, ou se durar mais um pouquinho a mais, mas, por favor, eu sei que é uma mensagem de 1h30, mas o senhor, com a sua temática, com a sua sabedoria, para fortalecer a fé dos ouvintes, nós vamos ter aqui o privilégio de ouvir um pouquinho da mensagem que Deus usou para soprar o nome do pastor Marco. Enquanto eu estou falando aqui, está trazendo a memória dele lá. A mensagem que Deus usou para soprar o nome dele nos 4 cantos da terra. Por favor, pastor. O sonho de José começa assim. É um menino, só mais um menino no meio de uma família comum. Só que numa noite ele é visitado por Deus. Deus planta dentro dele um sonho. Deus planta dentro dele um desejo. Deus planta dentro dele uma visão. Ele conta para a sua família, porque espera-se que a família seja aqueles que vão te entender e te proteger. Só que com ele eu aprendo que os piores inimigos às vezes estão dentro da nossa própria casa. José é colocado dentro de uma cisterna, todo mundo conhece a história. Da cisterna, quem achava que não podia piorar, lá vai a piora. Ele é vendido como escravo. Quem acha que não podia piorar, como escravo na casa de Potifar, ele foi acusado de assédio sexual. Quem achava que não podia piorar, ele foi parar dentro da prisão. Dentro da prisão, ele resolveu um problema de 2 homens lá dentro, contando o sonho, e foi abandonado e esquecido, né? Até que um dia, Deus resolveu exaltar ele. Aí Deus tirou ele de dentro da prisão e colocou ele dentro do palácio. José dormiu na prisão naquele dia, mas acordou no dia seguinte ainda dentro da prisão, e naquela noite, na noite em que ele foi chamado até o palácio, Deus virou o cativeiro dele de uma forma tão violenta que de acusado de assédio sexual, preso, bandido, ele se torna o 2º homem do governo, né? O que eu aprendo com a história de José? Que Deus ainda tem os seus Josés aqui na terra. Eu não tenho culpa de ter sonhado em ir para a Romênia. Eu era um menino do meio do mato. Aqui, eu engraxava sapato, cortava cana, vendia picolé na rua. E quando eu li a Bíblia, eu acreditei no impossível. Então eu sonhei, Deus plantou em mim um sonho com a Europa. Meu pastor riu de mim, eu contei aqui, não é? Mas eu não deixei ninguém se meter entre mim e o meu sonho, porque eu sabia que não era um sonho da terra, era um sonho que vinha do céu. As pessoas que estão nos assistindo agora têm essa vocação. Deus plantou dentro de você um sonho, então não deixe nem ninguém se meter. Finalizo dizendo a você o seguinte: quando Deus plantar um sonho em você, fique tranquilo e espere o sonho de Deus se realizar, porque o dele, Flamarion, é maior e melhor do que o nosso. Eu sonhei em ser missionário na Romênia, e eu nunca pisei na Romênia. Mas alguns anos atrás eu estava em Israel fazendo um batismo lá no Rio Jordão, e quando terminei o batismo apareceram 3 gigantes, 2 homens e uma mulher vestindo uma roupa branca, e tinha a imagem de Maria no peito deles. Eu estava ali tirando a meia, né, porque eu entrei com meia dentro do Jordão. Eles chegaram em mim, começaram a falar em inglês e disseram: você pode nos batizar? E eu perguntei: mas por quê? Eles apontaram um canto do Jordão e disseram: lá está o nosso batismo. Só que nós olhamos para cá e vimos o Espírito descer aqui, igual que está na Bíblia. Nós vimos uma luz descer. Os irmãos pararam, eu batizei 140 pessoas aquele dia, eles olharam, viram a imagem de Maria aqui na roupa deles, e eu tinha acabado de falar para eles o texto da Bíblia: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Se creres. E eu perguntei se eles criam Jesus como Salvador. Eles acreditaram. Flamarion, eu batizei esses 3, 2 homens e uma mulher. Quando terminei o batismo, eles foram me abraçar para se despedir. Um deles disse: quando você for à Romênia, visite a nossa igreja, que nós estamos esperando. Olha que coisa linda. Eu sonhei com a Romênia. Só que Jesus não me levou à Romênia, ele me levou em mais de 80 países do mundo. Só que um dia, só para falar que ele é Deus, ele disse: eu levo a Romênia até você. E eu batizei romenos lá na Terra Santa. Isso mostra que Deus realiza sonhos. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Glória a Deus. E para finalizar, quem tem um sonho de Deus dentro dele, podem fazer o que quiser com você. Onde você for, você vai ser líder.
José foi líder na casa de Potifar, mesmo sendo escravo. José foi líder dentro da prisão, mesmo sendo prisioneiro. Quando foi parar no palácio, ele só ficou abaixo de Faraó. Você será líder onde Deus te colocar. Meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Marco Feliciano, você já teve muitas experiências com Deus. Mas de tantas, qual foi aquela que mais te marcou? Uma experiência que você ainda... Porque, com certeza, você já chorou muito na presença de Deus. Você é um homem de Deus quebrantado, né? Aqui na live você já está quebrantado, já chora. É a sua maneira de ser. É a sua maneira de ser. Mas qual foi aquela experiência que você nunca mais esqueceu que você teve com o Senhor? Olha, eu já vi paralítico andar, cego ver, já vi muita coisa, mas teve uma cena que impactou a minha vida. Eu estava pregando na África há uns 20 anos atrás, 22 anos atrás, e eu cheguei em uma igreja, era uma igreja muito grande, só que ela era de chão batido e não tinha fogo. Ela tinha só lamparinas, porque não tinha energia elétrica. Tinha umas 3.000 pessoas. Era lá em Angola, isso, no isolado. Falou, Marião, naquele dia eu sentei do lado do pastor, né, e era uma festa de irmãs, né? Era uma Assembleia de Deus também. E eu olhei para o grupo de irmãs de oração e notei uma coisa que me chamou a atenção. Eram umas 500 mulheres. Todas tinham a cabeça raspada. Raparam a cabeça delas. Imagine para mim uma assembleiana 22 anos atrás no Brasil que cabelo a mulher não podia cortar porque era pecado, né? Eu entro numa igreja com 500 mulheres com a cabeça rapada. E eu fiquei em choque. O pastor percebeu o meu desconforto e ele falou, o que foi, pastor? Eu falei, não, eu estou notando que as irmãs ali da festa estão tudo com a cabeça raspada, pastor. E aquele pastor me falou uma coisa que até hoje, quando eu lembro, me dá vontade de chorar. Ele disse, Marco, nós tivemos um surto de piolho aqui nessa aldeia. E o surto foi tão grande que muitas mulheres tiveram couro cabeludo machucado. 5 mulheres do círculo de oração, elas machucaram tanto que teve que raspar a cabeça, não teve outro caminho. E estava chegando a festa aqui que você está pregando, e as outras irmãs olharam e falaram assim, gente, nós não vamos deixar essas 5 mulheres passar vergonha sozinhas. Todas as irmãs, Marião, raparam a cabeça em respeito àquelas outras 5. Eu nunca tinha visto uma prova de amor tão grande. Porque na minha igreja era o contrário, excluía quem cortava o cabelo. E naquela igrejinha lá, no meio do mato, sem energia elétrica, 500 mulheres abandonaram a sua realidade pessoal, o seu amor próprio, só para que as outras não ficassem humilhadas. Marcou a minha vida muito a mensagem sobre a graça, porque a graça é muito mais poderosa do que a lei. Glória a Deus. Amém. Tremendo, tremendo, tremendo. Pastor Marco, qual o seu maior sonho? Sonho tanto na área ministerial, quanto também na área política, enfim. Cita aí seus grandes sonhos na área ministerial e na área política. Pastor Flamarion, eu, embora seja pastor, tenho título de pastor, sou pastor de uma pequena igreja aqui no interior de São Paulo. Eu moro na mesma cidade que eu nasci, eu ainda moro e tenho uma igreja aqui, né? Eu tenho o espírito de um evangelista, eu sou um evangelista. O evangelista é o provocador, né? O evangelista é aquele pregador de povo, de massa, que gosta de falar a multidões. Eu tenho um sonho, eu queria ver voltar no Brasil, acontecer as grandes cruzadas. Eu queria poder pregar mais com menos, entendeu? Eu nunca parei de pregar. As pessoas acham que por eu estar político eu parei de pregar. Nunca parei de pregar. Eu fico em Brasília, não agora na quarentena, né, mas em tempo normal. Fico em Brasília terça, quarta e quinta pela manhã. Quinta noite, sexta, sábado e domingo eu prego. Só descanso a segunda-feira. Isso desde que eu me tornei deputado tem 9 anos. E eu às vezes levo, em 30 dias eu prego para 30, 40 mil pessoas, quando não é um evento grande, né? E eu queria poder fazer isso com um dia, né? Um dia poder chegar e lotar um estádio e levar uma palavra de avivamento sem placa de igreja. Deus me deu a habilidade de contar histórias. E quando eu começo a pregar, o católico para me ouvir, o crente para me ouvir, o pastor, até os que não gostam de mim param para ouvir, porque isso é graça, é uma unção que Deus me deu. Então, meu sonho como pastor é poder viver o tempo das grandes cruzadas. Eu estou num país de terceiro mundo, né, num país em desenvolvimento, aqui nós não temos muito dinheiro, o senhor sabe disso,
Quem fazia muitos eventos assim era o pastor Malafaia, né? Tinha muitos apoiadores, e mesmo o pastor Malafaia, depois dessas crises, tem passado por dificuldades também, porque as pessoas já não contribuem mais como antes. Então parece que morreu esse ministério das grandes cruzadas. Eu queria ver esse ministério renascer de novo, né? E politicamente eu sonho com aquele dia em que nós vamos estar ouvindo a voz do Brasil e o jornalista vai falar: com a palavra, Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus está no controle. Meu amigo, eu vou citar alguns nomes e você fica à vontade para falar a sua opinião. Se algum você quiser ficar calado, que fique. Mas vamos lá. Joyce Heissman. Joyce é uma deputada. Dória. Um traidor. Witzel. Outro traidor. Rodrigo Maia. Precisa encontrar o caminho. Davi Alcolumbre. Precisa encontrar o caminho junto com o Rodrigo. Luiz Inácio Lula da Silva. Precisa voltar para a cadeia. Dilma Rousseff. Precisa aprender a ler e escrever. Jair Messias Bolsonaro. Carente das nossas orações, é um homem honesto. Não é um anjo, não é um Messias, é um ser humano, mas é um ser humano bem intencionado. Carece das nossas orações. Mandetta. Perdeu a oportunidade grande da vida dele. Ronaldo Caiado. Caiado, não entendi o Caiado. Quero sentar com ele para bater um papo. Pastor Marco Feliciano, hoje, nessa atual conjuntura do Brasil, por que a mídia deixa de informar para só gerar pavor? Tem a mídia que informa, ok, mas tem a mídia que só quer apavorar a população. Na sua opinião, qual o motivo disso? A grande imprensa, que eu chamo de imprensa, está mais dinheiro público. Secou os cofres públicos. A Rede Globo perdeu os contratos volumosos com o governo. Para o senhor ter uma ideia, 1 minuto no tempo da Dilma e até do Michel Temer e do Lula, 1 minuto de propaganda na Rede Globo custava R$1.600.000. 1 minuto. Imagina que o governo fazia por dia, em inserções, 10 minutos. O senhor põe 10 minutos por dia, são 16 milhões. O senhor multiplica por 30 e depois multiplica por 365. Nossa. E aí o senhor multiplica por anos, 14 anos. O senhor vai chegar a um volume muito grande de dinheiro. Entra Jair Messias Bolsonaro e tira tudo. Da noite para o dia, a Globo perde tudo. Folha de São Paulo perde tudo. Estado de São Paulo perde tudo. Estão morrendo. Estão desfalecendo. Né? Então eles só têm uma chance. É o grito e o abraço dos afogados. Né? Estão caindo e querem arrastar o governo junto. Querem derrubar o Bolsonaro para que volte às antigas práticas. Por isso, não se fala bem do Bolsonaro em momento nenhum na imprensa. Pastor Marco, a política e o cristão. Nós temos agora muitas pessoas pela rádio nos ouvindo e as eleições estão se aproximando em outubro. A nossa cidadania divina, ela não anula a nossa cidadania terrena. Então fala um pouco sobre isso, que ainda é um tabu. Em muitos lugares se fala cristão não se mistura com política. E o senhor vai trazer uma palavra de esclarecimento para todos. Só lembrando que essa nossa bate-papo aqui vai estar também no canal do YouTube, ok? Pastor Flamarion, e no Facebook para você depois compartilhar. E você que está no Instagram, pega esse aviãozinho agora e manda para os seus contatos agora. Só apertar o aviãozinho e mandar para os contatos para que mais pessoas acompanhem. Política e o cristão, pastor Marco, por favor. Pastor Flamarion, hoje, enquanto nós estamos aqui, se não me falha a memória, o Supremo Tribunal Federal está votando agora a questão do aborto no caso de crianças que nascem com Zika vírus, né? A liberação do aborto. As pessoas estão acompanhando isso, né? Mas eu acompanho de perto. Essa semana fizemos articulações e ligamos para o ministro Dias Toffoli, alguns deputados fizeram uma conferência com ele,
e ele disse que isso seria bloqueado. Ou seja, só bloqueamos o aborto ali porque nós temos deputados cristãos dentro da política, né? E outros casos mais. Desde que eu me tornei deputado em 2010, de 2010 para cá, nenhum projeto que ferisse a igreja passou mais. Nenhum. Pode procurar aí, eu desafio qualquer um a ler. Não vai encontrar. Porque de 2010, quando eu entrei na Câmara dos Deputados, embora já tivéssemos a Frente Evangélica lá, eu consegui juntar um grupo de pessoas e uma estratégia política. Nós nos movemos dentro de todas as comissões e não deixamos aprovar mais nada. As pessoas até perguntam, pastor, o senhor não consegue aprovar nenhum projeto seu? Eu falei, é que eu deixei de ser atacante e me tornei zagueiro, né? Eu não passo nenhum projeto meu, mas eu não deixo passar nenhum projeto contra a igreja, contra a família e contra a liberdade de expressão, mesmo no caso do Bolsonaro. Por isso que em 28 anos de mandato, nenhum projeto dele foi aprovado, porque ele era contra, né, as coisas ruins, e eu faço a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso, Flamarion? Porque não basta mandar para Brasília um crente, tem que mandar um crente de verdade, um que não tenha vergonha de falar que é crente. O meu nome parlamentar é Pastor Marco Feliciano. Pasme, quando eu me tornei deputado, alguns deputados evangélicos disseram para mim, tira o pastor do seu nome. Eu falei, por quê? Porque senão ninguém vai querer fazer nenhum tipo de negócio com você. E eu falei, mas eu não estou aqui para fazer negócio, eu estou aqui para representar o povo de Deus. E por isso me tornei uma figura tão polêmica, porque eu comecei a falar contra todo mundo. Aliás, Jair Bolsonaro nasce comigo na Comissão de Direitos Humanos em 2013, o senhor foi testemunha disso. O cristão precisa enviar para Brasília homens que tenham conhecimento, cultura e força. É mais fácil mandar um pastor para dentro de Brasília, porque o pastor, a Bíblia Sagrada é recheada disso. Jesus podia ter andado somente ao lado dos pobres, mas ele resolveu andar ao lado de que enviar pessoas que nos representam. É preciso. Nas eleições de agora, não basta ver a pessoa, veja quais são os pensamentos dela. Veja se é uma pessoa de testemunho, se é uma pessoa que na hora do aperto, se ela não vai espanar. Porque não é fácil. O senhor sabe que eu já passei. Alô, pastor Marcos, travou um pouquinho aqui. Não, tá me ouvindo, hein, meu amigo? Perfeito, perfeito. Deu alguma oscilação aqui na internet. Alguma oscilação aqui na internet. Não podemos. Tá ouvindo agora, meu amigo? Perfeito. Então, ok. Pode falar, por favor. Então, como eu estava dizendo, tudo que era bom, pastor Flamarion, na nossa época, os nossos pastores, por ignorância, deram para o diabo. Lembra? Televisão, o crente não tem. Porque é de quem? Era do diabo. O crente não ia na praia. Por quê? Porque a praia era do diabo. O crente não se metia em política. Por quê? A política era do diabo. O diabo não tem nem a chave da casa dele para entrar. Jesus, quando ressuscitou, tomou a chave da morte e do inferno da mão dele. Resultado, nós demos com a nossa boca, porque a boca de um crente é profética. Ok, tá me ouvindo, pastor Marco? Deu uma travadinha aqui, mas agora voltamos aqui. Já estamos encerrando esse momento tão especial, esse momento de muita explicação para todos que estão acompanhando pela rádio 104 FM. Pastor Marco, nós temos 5 minutos. O senhor está me ouvindo bem aí? Perfeito. Por favor, nesses 5 minutos finais, eu queria que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos acompanhando e logo após nós vamos encerrar orando, abençoando a todos, pedindo que a proteção de Deus, a bênção de Deus possa estar sobre todos que acompanham agora ao vivo a Rádio 104 FM. Por favor. Eu quero deixar aqui um aviso e um pedido, na verdade, aos seus ouvintes e aos nossos irmãos. Está me ouvindo, chefe? Alô, estou te ouvindo agora. Tô te ouvindo. Então, voltando aqui, eu estava dizendo que as pessoas que deram seu voto de confiança ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, tenham um pouco de paciência e vamos continuar orando pelo presidente. Enquanto não houver escândalo de corrupção no governo dele, vamos continuar dando apoio. Um recado para a igreja, pastor Flamarion. Nós estamos igual Israel no meio do Mar Vermelho. Se olhar para trás, vem Faraó. Só temos um caminho, atravessar o mar. Precisamos atravessar, ainda que com trancos e barrancos. Esse governo tem que dar certo, senão os mais prejudicados seremos nós, como pastores e igreja. Nenhum governo da história do Brasil se aproximou tanto do governo quanto... nem a igreja se aproximou tanto do governo como agora.
Então, imagina a fúria, a ira do diabo e também dos partidos de esquerda. Se eles voltarem ao governo do Brasil, nós estamos completamente perdidos. Então, vamos dar um voto de confiança ao presidente, vamos continuar orando por ele, vamos deixar de emprestar os nossos lábios, os nossos dedos para crítica, pela crítica, e vamos acreditar que o Brasil está num novo rumo e que essa doença, essa pandemia vai embora logo para a gente poder voltar a uma vida normal. Amém. Pastor Marcos, o senhor é um homem que influencia muito. Ainda ontem eu recebi um WhatsApp assim: Pastor Flamarion, eu quero ir aí para a igreja do senhor, porque nesse momento a igreja que eu faço parte ela é muito pequena e o meu pastor, já é um senhor, ele não tem ainda habilidade de rede social, a gente não está tendo nem culto online. Eu respondi assim para aquela irmã: honre o seu pastor nesse momento difícil. Então não vem para cá, não. Honre ele nesse tempo difícil. Eu queria que o senhor liberasse essa palavra, porque não é todos os pastores que têm acesso à tecnologia. Não são todas as igrejas que podem ter um culto ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Tem muitas igrejas ainda que elas têm mais situações difíceis financeiras. E eu acho que é o momento da ovelha, ela honrar o pastor agora, quando tudo estiver liberado, para voltar para a sua respectiva igreja. Fale algo sobre isso, por favor. O senhor está completamente coberto de razão, e não só isso, pastor Flamarion. É hora dessas ovelhas lembrarem que o seu pastor precisa comer, que a família dele precisa se vestir, que o pastor precisa de amparo, porque ele cuidou da ovelha na hora que a ovelha mais precisou. Então, é um mínimo de respeito, né? Você precisa cuidar do seu pastor, não é hora de divisão, é hora de estarmos unidos. A sua igreja precisa de você mais agora do que antes. E você que é dizimista, ofertante, não deixe de levar o dízimo e a oferta, nem que seja lá na igreja, coloque debaixo da porta, ou leve na mão do pastor, porque com certeza tem muita gente passando necessidade, Flamarion. Como eu disse hoje para você no início aqui, foi um pastor que me ligou e queria vender para mim um cordão que ele tinha ganhado, que estava com fome. Eu chorei, falei, isso não se faz. Ele disse: as minhas ovelhas me abandonaram aqui, não deixaram nem o dízimo, nem a oferta. Então é muito doloroso isso. A gente só conhece verdadeira amiga na hora da prova. Você só conhece a verdadeira ovelha na hora da tribulação. Então, por favor, honre o seu pastor, honre a sua igreja e ajude ele em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos, faz a oração encerrando esse momento e abençoando os ouvintes da rádio, por favor. Senhor, eu te agradeço por esta tarde especial, pelos ouvintes da 104 FM, pelo pastor Flamarion, pelo seu ministério, pela sua família, pelos amigos e irmãos que estiveram conosco, por aqueles que estão passando por necessidade, os que estão doentes. Libera, Senhor, um tempo de cura, um tempo de avivamento, e que após essa pandemia passar, possamos nos reencontrar com o altar, com a oração, e possamos voltar a anunciar a sua volta, porque é isso que o Senhor espera de nós. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Marco. Deus abençoe o senhor. Obrigado pela sua disponibilidade, né? E na sua concepção, quando é que tudo volta ao normal no Brasil, meu amigo? Você tem alguma noção disso? Pessoal, o Mandetta falou que era em março, depois falou que era em abril, depois que era em maio, depois que era em junho. Está difícil. Mas eu acredito que pelos próximos dias já chegamos no achatamento da curva da pandemia nos principais lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, aí no seu estado. Então, eu acredito que em breve nós vamos voltar. Precisa acabar isso logo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Marcos, se é semana que vem, na outra semana, se ainda nós estivermos fazendo as lives, não dá alegria de você falar na 104 novamente? Vai ser um prazer para mim. Conte comigo, estou à disposição. Amém. Nós vamos deixar já pré-agendado para ser sexta-feira que vem na outra. Deixa pré-agendado, porque o bate-papo foi muito bom. Saúde, paz. Eu sei que você vai pegar o telefone agora, vai mandar um WhatsApp para o presidente Jair Bolsonaro, para ele ter tranquilidade. O Moro saiu, mas o presidente continua, o Brasil continua, não é isso? É isso aí. Como eu disse, é um jogo de xadrez. Não podemos sacrificar o rei, né? Os peões vão embora. É para isso que serve a assessoria. A assessoria serve para isso. Não deu certo, você troca. Só não podemos trocar o presidente agora. Se trocar o presidente, um país que já teve 2 impeachments não sobrevive ao terceiro. Um abraço, fica com Deus. Fica na paz. Amém. Fica com Deus. Graças a Deus. Vocês acompanharam essa palavra do pastor Marco Feliciano. Você pode ir no YouTube também, @pastor Flamarion, e acompanhar. Quem está aí na rádio agora conosco,
Você amanhã, e aqui no Instagram também, amanhã, meio-dia, pastor Samuel Mariano. Pastor Samuel Mariano vai estar conosco aqui agora. Por falar em Samuel Mariano, vamos tocar uma canção do Samuel Mariano agora, por favor? Na Rádio 104 FM, eu encerro essa live com uma canção ungida do pastor Samuel Mariano. Amanhã, meio-dia, ele vai estar ao vivo aqui comigo. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Vai lá no YouTube, está a entrevista completa com o pastor Silas Malafaia, com o pastor Cláudio Duarte, com o pastor Luiz Hermínio, com o pastor Napoleão Falcão, com o pastor Jerônimo. Vai lá, o YouTube é Pastor Flamarion, pastor por extenso Flamarion. Você vai ser muito edificado e muito abençoado. Eu encerro aqui. Um abraço ao coração de todos que estão na rádio com agora canção Samuel Mariano. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos.